Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre ângulos complementares e suplementares. Relembrando, para falarmos de ângulos com as suas classificações, precisamos entender o que é ângulo. Então, ângulo é o espaço interno entre duas semirretas que têm a mesma origem, ok? Mesma origem, ó, OA, OB. Esse espaço interno é chamado de ângulo, ok? Então, eu posso medir alguns ângulos usando o transferidor. Aqui, ó, 45 graus, esse espaço 90, esse espaço 120, ok? Então, alguns exemplos. E relacionando com a circunferência, porque eu posso ter o transferidor 360, né, que é uma volta inteira. Então, uma volta inteira, 360 graus. Meia volta é metade. Metade de 360, 180 graus. Um quarto de volta é dividir a circunferência em 4 e pegar apenas uma. Ela vale 90 graus. E se eu dividir em 4 e pegar 3 partes, eu vou ter 3 quartos da volta, que é representado por 270 graus, ok? Então, algumas medidas aqui bem importantes. Ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus, qualquer ângulo, ok? Então, o ângulo agudo pode variar entre 0 a 90 graus. 90 graus especificamente, ele tem um nome, é chamado de ângulo reto. E ele tem um símbolo aqui, ó, essa representação específica dele. Então, sempre que aparecer quadradinho com pontinho, não estará escrito, mas será 90 graus. Aí eu tenho um ângulo obtuso. Obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Então, ele está variando entre 90 e 180 graus, ok? Qualquer um desses valores. E se medir exatamente 180, aí ele tem um nome, ele é chamado de ângulo raso, que é aquele ângulo de meia volta, ok? E ângulos complementares e suplementares. Então, estou falando de mais de um. Então, além dessa classificação que a gente viu, tem essa aqui, complementar e suplementar. O que é complementar? Quando eu tenho dois ângulos que cabem no espaço de 90 graus, ou seja, eles cabem aqui, ó, em 90. Então, significa que se eu somar os dois, pego um ângulo mais o outro, tem que fechar 90 graus. Aí eu digo que um é o complementar do outro, ok? Se um é 30, o outro é 60 graus. E suplementares? Suplementares, eles cabem no espaço de meia volta, de um ângulo raso. Um ângulo que mede 180 graus. Então, se eu somar os dois, tem que fechar 180. Por exemplo, se um for 150, o outro terá que ser 30 para fechar os 180 graus, ok? Olha os exemplos aqui, ó. Eu tenho esse ângulo, pelo desenho eu sei que eles estão formando 90 graus. E esse aqui, pelo desenho, ó, meia volta. Eu não sei quem são, ó. Tem números e x por tudo. Mas eu sei que se eles ocupam o espaço de 90 graus, se eu somar os dois, tem que fechar 90. Aí cai numa equação, ó. 3x mais 4x, 7x. 6 passa diminuindo, eu consigo que o x é 12. O x e o ângulo substitui no lugar do x e consegue o ângulo. No caso aqui, se um é 30, o outro é 60. E eu tenho o exemplo do raso também, que somam 180 graus. Ó. Então, somando os dois, 180. Letra para um lado, número para o outro, eu descubro que o x é 13. Se eu quiser descobrir o valor do ângulo, substituo aqui, ó. 4 vezes 13 mais 3, eu tenho a representação desse ângulo laranja. E se eu quiser o verde, 9 vezes 13 mais 8, eu tenho o valor deste ângulo, ok? Então, eu posso apenas descobrir o valor de x ou descobrir o ângulo em si, pela imagem. Então, a imagem é bem importante. O que vimos? Classificação dos ângulos em reto, agudo, obtuso e raso e o conceito de ângulos complementares que somam 90 e suplementares. Nesse vídeo nós falamos sobre ângulos complementares e suplementares. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!